Olá, estamos aqui nessa sala de conversa para falar sobre o artigo Vila Fátima e a ditadura militar, caso Nego 7, publicado no portal apa.org.br. A publicação faz parte das iniciativas do Ponto de Cultura APA, Memória, Cidadania e Patrimônio, com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc. Trouxe o historiador Tiago Guerra e vamos falar sobre o artigo. O link para a leitura completa está na descrição do vídeo. Tiago, tudo bem? Vamos falar então sobre o acontecimento tratado no artigo, por favor. Bom, é um caso bastante assim, acho que não conhecido, né? Mas ele tem uma certa relevância, porque ele foi abordado na Comissão da Verdade Municipal, ele tem ressonâncias em outros lugares, né? Então, é uma história bastante violenta, né, no sentido de um acontecimento marcante, né, na cidade, no bairro da Vila Fátima. Eu até recebi um feedback, eu ainda não respondi, mas é bom comentar, recebi o feedback do Walter, que é um assessor do Edmilson, falando do pai dele que guardou um recorte do jornal contando essa história, né, contando do assassinato do Nego 7. Então é uma história bastante assim, acho que, enfim, o tempo acaba nos afastando um pouco, né, dos acontecimentos, então parece que se perdeu, mas na época ela teve uma ressonância bem grande, né, porque gerou impactos, né, seja no bairro, né, para o padre Geraldo, que era o pároco ali da região, né, do Vila Fátima, tem impacto aí no próprio Sérgio Fleury, né, que vai ser depois julgado por esse episódio, e aí pensando do ponto de vista de contar a história, né, então tem alguns artigos acadêmicos, isso passou pela Comissão da Verdade Municipal de Guarulhos, então a ideia foi contar um pouco. Eu tentei, foi difícil, né? Porque não tem tantas informações, mas eu estava tentando centrar na figura do Antônio de Souza Campos, né? Que é o Nego 7. Esse caso, né, tem algumas. Tem um livro do Percival de Souza que fala um pouquinho, bem. Praticamente uma nota, né? Que ele fala sobre o. Acho que na biografia do Fleury, né, que ele fala sobre esse caso. Tiago, quem foi o Nego 7? O Nego 7, ele tem um nome, né? Antônio de Souza Campos. Ele, na história, né? Nas informações, ele é visto como um bandido, um marginal, alguém que pertence à quadrilha do Saponga, mas não tem não há um processo judicial contra ele, né? Então, o que você sabe é que o Nego 7 estava voltando de algum lugar, carregando discos debaixo do braço. Ele era um homem negro, né? Por volta entre 20 e 30 anos, né? E ele estava voltando para a casa dele, que era ali na rua Padre Cláudio Arenal, né? Que era a Avenida B, que depois passa a ter o nome, a rua. Ali no centrinho ali da antiga igreja da Vila Fátima. Então ele está voltando para a casa dele. Acho que tem outros indícios, talvez, tendo esses feedbacks, algumas pessoas já começam a falar, pode ser que alguma pessoa comece a falar quem de fato era o Nego 7, né? Mas acho que o mais importante é que se tornou muito comum a abordagem como bandido, né? Um bandido como um marginal, e acho que isso é uma coisa muito própria, assim, né, de um país colonial, né? Então, em que um homem preto ele já é julgado sem ser de fato julgado, né? Então, quer dizer, ele foi associado a pertencer a uma quadrilha que de fato não havia provas, né? Então, o Fleury não estava atrás por um crime que ele tinha cometido. Eu acho que isso tem que ficar claro, né? Ele estava atrás
de vingar um investigador, eu conto isso no artigo, né, um investigador de polícia que dá o start para o surgimento do Esquadrão da Morte, né, o fenômeno do Esquadrão da Morte aqui em São Paulo. Né? Então, a ida da polícia atrás do Nego 7 não é pelo crime que ele cometeu. Né? Tanto é que não há um crime. O que tem ali estamos atrás do Nego 7, que pertencia à quadrilha do Saponga. E aí, acho que é interessante também, né, a questão desse artigo, é mostrar esse modus operandi, né, que do Esquadrão da Morte, lá do pessoal do delegado Fleury, mas que é um modo operandi que continua, né, um modus operandi que continua aí na polícia, principalmente nas periferias, né, principalmente nas periferias sempre, e na abordagem com pessoas negras, né, e pobres. Então, esse modus operandi, acho que é a grande herança maldita da ditadura, né? Que o que ela deixa aí até nos dias de hoje, de bem forte na nossa sociedade, é esse modus operandi da polícia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa passagem do Fleury na Vila Fátima, né? Que ele vai lá atrás da questão de capturar o Nego 7, mas ele esculacha ali várias pessoas, né? Aquela questão da polícia ir abordando outras pessoas também, né? Isso é importante, porque a gente fica focando muito, né, na questão do Nego 7, mas a mulher do Nego 7, que não tem nome na história, ela desaparece. Né? A gente não sabe o que aconteceu com ela. Você sabe que ela ficou sob mira das armas, em cárcere privado, até a chegada do companheiro. A gente sabe que teve um casal, né, que o Antônio Marques e a Ana Anita Marques, que também ficaram sob cárcere privado, e ele especificamente ele foi levado para o presídio Tiradentes, que era o lugar onde era encaminhado presos comuns e presos políticos, né? Então, então ele é encaminhado para lá mesmo, ele é confundido com o Nego 7, então se supõe que era também um homem preto. E você tem o dono do imóvel, o Zé Botinha, que também fica sob cárcere privado na mira dos policiais para entregar, para abrir a casa do Nego 7. E, obviamente, o padre Geraldo Monzerol, que vai receber, no fim, a boa parte aí do troco, né? Troco entre aspas, assim, por parte do Esquadrão da Morte. Então, o padre, numa coragem daquelas assim, tem muitas dessas coragens na ditadura, mas às vezes são histórias que não são muito contadas, né? Mas uma coragem única, ele denuncia os policiais, ele fotografou os policiais e ele vai levar até o fim. Então, ele denuncia o Hélio Bicudo, que era o promotor da época, que já estava começando as investigações do Esquadrão da Morte, e aí conclui-se que tem uma leva de documentos muito grandes, né? Bom, a ideia aqui não é, né, passar por todos os pontos do artigo, até para criar essa curiosidade das pessoas acessarem, né, o artigo, mas tem um ponto importante, né, que esse caso vai a julgamento, né, e tem casos de impunidade aí, né. Queria que você falasse um pouquinho disso. Tem uma massa documental muito grande contra o Fleury. Então, ele vai ser julgado na comarca aqui de Guarulhos, inclusive é a casa do José Maurício, que era a comarca. E em um momento... o processo que começa o julgamento em 72, 73, você já tem aí acho que dois aspectos importantes. O primeiro é que há uma certa comunhão assim de proteção ao que representava o Esquadrão da Morte, né? Então isso é uma coisa. E aí estamos sob uma ditadura, é o período mais sangrento da ditadura. Já temos a Oban, o Fleury ele já tinha matado Marighella, já tinha participado da caçada da morte do Bacuri, que é um outro líder político importante. Então já estamos aí no final, só que ele já é escanteado pelo DOI-CODE, né? Então, na verdade, a Oban ela é o embrião do DOI-CODE, mas quando o DOI-CODE com o Ustra assume, o Fleury é um pouco afastado, né? Então, e aí é que entra, acho que o segundo elemento, né? Que é
um pouco uma reação da sociedade em relação ao que o Esquadrão da Morte fazia, né? Então, a quantidade de execuções, a quantidade de perseguições, e pior porque como o Esquadrão da Morte, ele começa, esses policiais corruptos, eles começam a se ligar mutuamente com criminosos comuns e vendendo proteção a esses criminosos. Então, o que nós temos aí é uma milícia, né? Então, usando uma palavra mais usual hoje, é uma milícia organizada que vendia proteção, que executava rivais, né? Então, quando você tinha lá um criminoso, um líder, né? Ele contratava policiais para fazer execução. Bom, o que aconteceu recentemente com o Gitzbach, né? Aqui em Guarulhos, né? Lá no aeroporto, ano passado, 16 policiais militares envolvidos nisso. Então, assim, então você tem esse momento, e aí é quando o Fleury é julgado. Então tem uma certa comoção para que ele. E aí vem à tona 44 execuções, vem à tona outros depoimentos, mas a ditadura protege ele, né? Então a ditadura solta o Congresso, né? Não é o Congresso, porque a gente está numa ditadura, mas é aprovada uma lei, que é a Lei Fleury, que ninguém pode ser preso sendo réu primário. Que é uma coisa louca, né? Porque, na verdade, isso não vai se aplicar a nenhum outro caso, a não ser ao Sérgio Fleury, que isso vai impedir que ele seja preso, mesmo sendo condenado. Depois o júri é descontinuado, o Hélio Bicudo é perseguido e tem que também abrir mão. Enfim, no artigo eu conto o que acontece com o Fleury, mas acho que ele também é conhecido que depois ele vai morrer, como uma queima de arquivo, né? Porque ele era um cara, essa década de 70, né? Essas entranhas da ditadura, da relação polícia e bandido, ele era um arquivo, e obviamente a perseguição a presos, a esquerda armada, então ele era alguém que se falasse teria muito a dizer. A famosa queima de arquivo, né? Queima de arquivo. Ele teve um papel importante na ditadura, sabia de muita coisa, mas tinha muita gente poderosa que ele podia prejudicar, né? Exatamente. Melhorou. Bom, aí só quero que você fale sobre a importância de trazer esse tema para os dias atuais e, na sua visão, assim, qual o principal, né? O que é a principal herança da ditadura aí nos dias de hoje, e essa importância de falar sobre esses temas. A disputa de memória, né? Acho que hoje o grande desafio hoje de quem estuda a ditadura, eu estou fazendo um doutorado sobre isso agora, e você percebe que é a disputa que cerca as narrativas, né? E aí, se a gente pode falar em narrativas, é difícil falar em narrativas, né? Mas por quê? Porque nós tivemos uma consolidação de uma imagem sobre a ditadura que ela tem uma série de ambiguidades, né? Interessante porque até a Comissão da Verdade em 2010, 2011, nós temos a sedimentação de uma visão sobre a ditadura de um período que não deveria voltar no país, né? Então, a não ser militares malucos que ficavam dentro do clube militar lá, fazendo vivas a março de 64, a sociedade, então, ela sedimentou uma memória desses 21 anos que eles não produziram nada para o país, né? Então, então, você termina 21 anos, um desemprego muito grande, um arroxo salarial muito grande, final dos anos 70, início dos anos 80, o custo de vida muito caro e uma população muito empobrecida, enfim. Então, acho que o processo de redemocratização do país, então, que tem esse controle de um pacto em que não vamos falar do passado, mas não ousem fazer isso de novo, né? Ele se organiza bem nesses até 2010, 2011, até mais ou menos o final do segundo ano do governo Lula, né? Então, tanto o governo Lula, o governo Fernando Henrique, quanto o governo Sarney, Collor, Itamar, então eles sustentam esse pacto, olha, de não tocar no passado.
Porém, é uma disputa de narrativa, você tem um erário, né, uma dívida com a ditadura, que são os presos, são os desaparecidos políticos, que são os mortos, que são as pessoas que foram vítimas de violência do Estado e que não tiveram restaurado o mínimo, né, reparado o mínimo de justiça, né, o mínimo. Então, a luta dessas pessoas, principalmente aí começa com a Comissão de Mortos Desaparecidos Políticos, com o governo Fernando Henrique, mas ela ganha tração com os processos do Desarquivando o Brasil em 2004, 2005, que é a abertura dos arquivos, mas é principalmente com a Dilma em 2010, 2011, com a Lei de Acesso à Informação e com a criação da Comissão da Verdade. Então, a partir daí, então, se assanham as vivandeiras da ditadura, e são muitas vivandeiras, e aí está associado a um processo de crescimento dessa extrema-direita que nós vemos hoje, muito forte, a disputar a memória da ditadura. Então, disputar essa memória da ditadura é vender algo falso, é vender que esse período, e aí associado a um certo saudosismo, daquela coisa da infância, da nossa geração de 50, 60 anos, que nós éramos felizes quando crianças, é vender que a ditadura não era violenta, vender que era um período maravilhoso, vender que era tudo bacana. Então, esse é o quadro, né? Nesse momento, é essa disputa da memória que na verdade, ela a gente que achou que isso não viria à tona em nenhum momento, né? Então, também foi um erro acreditar que como é que você disputa de fato essa memória? É você entender o que foi esse passado, né? Então, quando nós colocamos o que aconteceu na Vila Fátima, tentar afastar uma visão de que, olha, Guarulhos não aconteceu nada em relação à ditadura, Guarulhos não tem nenhum episódio importante na ditadura, enfim. Aconteceu, né? E não foi só a morte do Nego 7, né? Então, foi um caso de violência extrema, né? Um assassinato à luz do dia, né? Uma execução sem julgamento e que impactou muita gente que estava ao redor ali. Então, o artigo ele traz então à tona ele entra nesse quadro também da disputa da memória e mostrar que isso poderia acontecer com qualquer um. Mas acho que esse estágio que nós estamos na questão da ditadura hoje. É entender, e isso graças também ao filme, né, ainda estou aqui, entender que isso poderia acontecer com qualquer pessoa, né? Não era apenas presos políticos, desculpa, não era apenas estudantes da USP, não era apenas burguês, isso podia acontecer com qualquer pessoa. Bom, Tiago, obrigado. Né? No próprio portal tem o caso do professor Laércio, né? Que Sim. Fala também sobre o espírito da ditadura. A gente vai trazer um outro caso, né? Tem um outro artigo que você vai fazer sobre a ditadura, né? Acho que é isso. Então, nós falamos aqui sobre o artigo Vila Fátima e a ditadura militar, caso Nego 7, publicado no portal apa.org.br, né? A publicação faz parte das iniciativas do Ponto de Cultura APA Memória, Cidadania e Patrimônio, com apoio da Política Nacional Aldir Blanc.